more drinking. I'm sorry I even put it in your head. I don't know. I don't even know what your problem is. I never felt better. Nós já sabemos todas as maluquices que saem impunes no ar em Uma Família da Pesada. Mas você pode imaginar que tipo de coisa fica descartada na sala de edição? Bem, graças ao lançamento em DVD e Blu-ray, temos acesso a horas de cenas excluídas. E temos todas aqui para você. Assista Quem Teve o Natal Azarado, como os Flintstones foram para a corte de divórcio e exatamente o que tem em Batman no seu cinto de utilidades, enquanto recapitulamos algumas das cenas mais engraçadas que deveriam ter sido incluídas nos episódios. I said I'm dying! Hey! I'm dying up here! Ah, não há nada como uma boa piada sobre a Maggie. Os Griffins batem tanto nela que é quase inevitável que muitas das piadas sejam deixadas de lado. Bem, uma das nossas favoritas vem do episódio da temporada 13, o Virgem de 2000 anos. Enquanto os Griffins celebram o Natal, Maggie pega seu presente, agita ele e fica surpresa que realmente tenha algo dentro. Bem, Peter quebra rápido a ilusão dela quando revela que a caixa está cheia com o lixo do banheiro de cima. Nossa, seria mais fácil ter colocado alguma coisa da despensa da cozinha. Como de costume, Maggie parece levar as coisas com calma, e a piada em si só deu em algumas boas risadas. A coisa toda provavelmente acabou sendo cortada por razões de tempo, mais uma vez zoando a Maggie, dando pra ela uma quantia mínima de aparições em um episódio. Uma Família da Pesada nunca teve vergonha em ridicularizar as celebridades, incluindo Michael Jackson. Jackson foi animado em Uma Família da Pesada várias vezes ao longo dos anos, incluindo o episódio O Namoro do Pai do Stewie, em que a família Griffin vai na sua antiga atração da Disney, o Capitão EO. Depois em contos da terceira série, onde movimentos provocativos de Jackson são levados ao extremo. Por causa do notório histórico do Jackson com as crianças, Stewie foi destaque em várias das cenas com ele, incluindo o episódio Stewie Ama Louise. Em uma rápida cena cômica, Stewie testemunha contra Jackson. Well, yes, but the worst part was he never called back. Bem, tinha outra cena com os dois que parodiava um dos momentos infames de Jackson nos noticiários. Na cena, Jackson pendura Stewie na varanda para mostrar aos fãs embaixo, e para ele ficar tão perigosamente tão longe do chão, foi o suficiente. A cena foi engraçada, mas podemos ver que ela foi cortada, considerando quantas vezes foi representado esse momento em vários canais de comédia. Além disso, South Park fez várias paródias de Michael Jackson, tantas vezes que Uma Família da Pesada provavelmente não queria exagerar ou parecer imitadores. Quando Peter se torna mascote da cerveja Pawtucket, ele recebe todo tipo de privilégios. No episódio, vemos seu rosto pintado na garrafa de um jeito parecido ao Samuel Adams. Mas uma cena excluída levou esses momentos ainda mais longe. Se lembra de todos os comerciais de O Homem Mais Interessante do Mundo, da cerveja Dos Equis? Bem, Uma Família da Pesada fez sua própria versão, chamando Peter de O Homem Menos Interessante do Mundo. O comercial a seguir é uma série de cenas muito engraçadas, incluindo sua capacidade de mexer a cabeça ao ritmo de Journey, sua negação a comer salada uma vez por ano e os momentos em que ele recua nas apostas quando perde, porque eles nunca abalaram nela. Quem não esteve na situação da aposta? As cenas eram tão engraçadas por quão relacionáveis eram, e o programa poderia realmente ter feito uma série inteira com esses comerciais. Cada parte hoje em dia poderia ser cortada e transformada em seu próprio GIF animado. Esse segmento mais longo foi obviamente cortado por tempo. Enquanto algumas de suas piadas relacionadas à cultura pop ficaram velhas instantaneamente, a paródia comercial daqui tinha uma qualidade atemporal. No mundo da animação, as piadas, histórias e vários recursos visuais precisam se encaixar em um tempo muito estrito. Quando uma história fica curta, os programas animados geralmente dependem de recheios para preencher o tempo. Pense nos curtas de Comichão e Coçadinha, dos Simpsons, nas cenas do Beco do Rei do Pedaço, ou na longa cena de Mãe, Mamãe, Mamãezinha de Stewie. Quase em todo episódio, eles usam essa premissa, mas nem sempre. No episódio da 9ª temporada, Baby You Knockout Me, uma das cenas do recheio foi cortada no episódio, mas ainda assim dá pra ter uma boa risada com ela. No episódio, a família Griffin comemora o aniversário de Peter e vê ele soprando as velas, só para as velas acenderem novamente. Peter tenta e leva um tempo para ele finalmente perceber que as velas são artificiais. Stewie também se junta à diversão. Quem sabe talvez a ideia seja refeita e usada em um futuro episódio de Uma Família da Pesada. O clipe pode realmente encaixar em qualquer lugar ou com qualquer outro personagem celebrando o aniversário no programa. Family Guy teve muitas canções memoráveis ao longo dos anos. Podemos dizer que os títulos de alguns dos jingles podem instantaneamente colocar as canções na sua cabeça. Lagosta do Iraque, Dívida no Cartão de Crédito, Bebê de Lixeira do Baile. Poderíamos ter uma playlist completa dessas músicas e cantar elas o dia inteiro. Com todo o trabalho necessário para criar um jingle, ficamos surpresos com o fato deles cortarem uma canção inteira de um episódio. A música, O Homem de Baixo Nível. A canção foi triunfo como cantor solo de Brian no episódio da 4ª temporada, Tempos Difíceis no Colégio Buddy Ciance
Jr. Na história, Brian se torna um professor substituto na escola do Chris. A trama segue o caminho de tantos filmes de colegiais como Mentes Perigosas. Toda a trama deveria acabar com um homem de baixo nível. Na canção, Brian canta sobre os trabalhos de baixo nível que são essenciais para administrar o mundo. Ele traz inspirações para carreiras como zeladores e funcionários de departamento de trânsito. A canção usada fez um ótimo jogo com as canções inspiradoras usadas nos filmes de colegiais e encaixaria perfeitamente no episódio. Em vez disso, temos um monte de cenas da nova professora, a Sra. Lockhart, vivendo sua vida com um urso que prefere assistir TV do que sair para jantar. Sempre é engraçado ver como uma família da pesada vê vários esportes, e é ainda mais engraçado quando Peter tenta jogar algum. Nos jogos patrióticos, uma sessão de teco no banheiro o torna uma oposição inicial nos Patriots de New England. Em Os Três Atos de Deus, temos um encontro hilariante onde Stewie tenta aprender sobre as regras de futebol americano, enquanto Peter aprecia os agressivos fãs de Boston nas arquibancadas. Os animadores usaram futebol americano de novo no episódio Pesadas Sombras de Cinza. Em uma clássica cena rápida, a família Griffin assiste TV, e desta vez é a nova Liga Sênior da NFL. Na verdade, não chegamos à liga, mas ouvimos locutores falarem sobre as brigas dos jogadores no campo. O jogo se move muito devagar. O placar é de apenas 2-2. Como muitas cenas rápidas, essa foi claramente cortada por tempo e poderia ter sido botada em quase qualquer episódio. É sempre um pouco chocante ver fotos reais de humanos em um programa de animação. Uma família da pesada recorreu ao recurso visual algumas vezes, incluindo uma participação especial da atriz Alyssa Milano. Bem, no episódio Nosso Idiota Brian, temos outra cena com imagens reais, mas desta vez é na forma de fotos de desconhecidos em vez de uma celebridade. Quando Meg traz as correspondências, Stewie rapidamente as pega para verificar os estranhos panfletos de agentes imobiliários. Depois de ver algumas das fotos, chegamos à piada. Um cara com o mesmo penteado do Stewie. E garoto, o cabelo dos desenhos animados parece estranho em uma pessoa. Imagine o cabelo de Bart Simpson na vida real. Que bizarro! E Stewie não está muito longe disso, com seu único fio de cabelo colocado uniformemente na cabeça. O momento foi divertido de olhar, mas como muitas das piadas de Family Guy, não mudou muito na história. Embora isso nos empolgue por uma possível adaptação live action de Uma Família da Pesada. Já abordamos muitas cenas rápidas que foram excluídas dos episódios por tempo, mas que tal mostrar uma cena hilariante excluída que foi considerada uma anti-cena rápida? Em um ótimo pedaço de meta humor, a cena foi cortada de Casado com Câncer e tem Brian e Stewie na mesa da cozinha. Stewie continua repreendendo Brian sobre como ele é nojento, falando que ele é como um cara que faz o número 2 e logo não lava as mãos. Ficamos em um momento de silêncio e em seguida Brian olha ao redor perguntando a Stewie se ele está indo para uma cena rápida. Há até um segundinho em que Brian olha diretamente para a câmera. A parte final da cena termina com um giro. Stewie não está só se referindo a uma cena cômica aleatória, mas na verdade ele está falando com Brian. Pelo menos o cachorro pede desculpas. O meta-humor só se tem expandido em Uma Família da Pesada ao longo dos anos, incluindo um episódio inteiro em que os personagens fizeram seus próprios comentários e reconheceram que estavam em um programa de animação. Então, nesse episódio da 17ª temporada, você podia esperar que o meta-humor seja aumentado, mas a cena pode ter sido demais e acabou recebendo um machado. Os Simpsons e Uma Família da Pesada foram até suas raízes para o evento crossover conhecido como Os Simpsons da Pesada. Foi incrível ver tantas coisas entrelaçadas entre os dois programas, e acontece que tinha ainda mais. O episódio contém muitos momentos excluídos. Algumas das cenas mais memoráveis incluem aquela em que o Capitão McAllister conhece um pirata residente de Uma Família da Pesada, conhecido como Seamus Levine. Mas as cenas deletadas que queremos ver mesmo são as de Peter e Homer. Os dois principais de ambos os programas interagiram muito bem no episódio. Bem, muito antes de sua luta épica, Homer e Peter se encontram na delegacia de Springfield. Peter não tem onde ficar e está pedindo algumas ideias ao Homer. Homer compartilha sua tática hilariante de ficar bêbado e passar a noite na cela. Mas Peter acha que Stewie não poderia aguentar o álcool. Como ele tem feito tantas vezes antes e sem a permissão de Marge, Homer convida Peter para sua casa e esse é o momento em que o episódio realmente começa. A ESPN não é somente um canal de esportes lendário, eles são conhecidos por criar alguns dos slogans de esportes mais famosos de todos os tempos. Essas frases foram usadas muito além do mundo do ESPN e muito além do esporte. Pense em quantas vezes você já ouviu antes. Ele poderia fazer todo o caminho. Ele atira, ele marca. Buia! Vamos lá, cara! Bem, há uma pessoa que ficou um pouco cansada disso, Stewie Griffin. No episódio Gorduras Trans, vamos ao Stewie assistindo o noticiário de esportes, que é um conceito bem engraçado em primeiro lugar, devido ao pouco interesse que ele tem pelos esportes. De qualquer jeito, Stewie se queixa dessas frases montadas da ESPN, então aproveitamos para ver a opinião de Uma Família da Pesada sobre elas. A coleção de clipes inclui um jogo de basquete com a exclamação frango quente, um gol de futebol seguido de um coberturas ilimitadas e um home run com o comentário o 11 de setembro foi um trabalho interno. A parte engraçada dessa cena sobre a ESPN é que poderia
poderíamos imaginar frango quente e coberturas ilimitadas sendo usadas no programa. O terceiro, nem tanto. Depois de tantos anos do cachorro da família se safando, Lois finalmente teve um chega e manda Brian para a escola de obediência no episódio da 13ª temporada, A Mordida. Quando Brian volta, ele está totalmente treinado e fará qualquer coisa que Lois e Peter peçam. Os resultados acabam dando a Peter e Lois muito tempo livre, mas o episódio cortou o que Peter realmente fez com todo esse tempo livre. Acontece que ele estava fazendo um trabalho de caridade. Durante uma cena rápida, vemos Peter entregar um avião de carga de sua fundação pessoal a um país do terceiro mundo. Só que no jeito típico do Peter, ele está entregando de tudo menos água e comida. Enquanto assistimos caixa após caixa descarregando do avião, Peter lista todos os itens inúteis e cada um é mais engraçado que o outro. Tem a torradeira de cachorro quente, a assadeira de brownies em zigue-zague feitas para a TV, 500 mil de escadas para cães e um videogame de Crash Bandicoot. Sim, se fosse na vida real seria bastante cruel, mas o humor ácido de Uma Família da Pesada fez com que fosse muito engraçado de assistir. Nossa, realmente parece que a maioria são cenas rápidas, e é por isso que temos outra para você. O episódio da 7ª temporada, O Homem com Dois Bryans, se foca na história dos Griffins, recebendo um segundo cão na família. Mas Peter tem sua própria cena deletada, com uma celebridade convidada. Quando Peter fala sobre alguém sendo mais deprimente do que a dedicação de longa distância de Casey Kasem, nós damos um pulo rápido pro Peter para ouvir a voz suave de Casey no rádio. O mesmo DJ de rádio começa a ler uma longa carta sobre uma mulher que perdeu o amor de sua vida quando ele se afastou e acabou falecendo. A referência pode estar um pouco desatualizada para os espectadores mais jovens, mas quem cresceu ouvindo programas de Casey sabe o quão destacado era o segmento, e a capacidade do Casey para desempenhar o papel de convidado não é nada novo. Junto com uma carreira icônica no rádio, Casey Kasem também dublou Shaggy no Scooby-Doo para sua estreia inicial. Deve ter sido difícil cortar a voz de um convidado do programa, mas o segmento estava ficando longo demais. Pelo menos agora todos nós podemos vê-lo. Uma Família da Pesada nunca se conteve ao atirar contra outros desenhos animados. South Park, Futurama e os Simpsons deram muito material para o programa. Mas Uma Família da Pesada não dá seus golpes somente aos shows atuais. Basta ver essa cena excluída com os amados Flintstones no tribunal de divórcio. Enquanto Barney e Vilma se sentam nos lados opostos de uma sala do tribunal, o juiz entrevista o depósito de lixo da família, que é na verdade um dinossauro que come o lixo deles. O dinossauro acusa o Fred de ter mantido relações com ele, o que acaba sendo a razão do divórcio. Ixi. Essa não é uma família pré-histórica saudável que todos nós lembramos. Embora essa paródia dos Flintstones não tenha chegado ao ar, teve várias outras ao longo dos anos. Um exemplo engraçado, o episódio em que Peter encontra uma antiga vitamina Flintstone no bolso e nunca a comeu porque foi impressa com a forma do Barney. Seth MacFarlane é na verdade um grande fã da série original e adora incluir as paródias de programa em Uma Família da Pesada, sempre que for possível. MacFarlane até planejou um reboot em 2002, mas a série foi arquivada. Como muitos desenhos animados, os enredos são frequentemente dirigidos por personagens principais tentando diferentes carreiras. Personagens como Homer Simpson têm suas páginas na Wiki dedicadas somente às carreiras que tiveram, e o mesmo acontece com Peter Griffin. Então, embora ele nunca tenha sido oficialmente um carteiro em Uma Família da Pesada, uma cena excluída lhe deu a honra. Cabe a você decidir se o clipe do carteiro conta como cânone ou não. De qualquer jeito, o emprego de carteiro de Peter não durou muito. Ele decidiu separar o correio entre correio normal e revistas para adultos. Depois que a pilha foi ordenada, ele pegou as revistas adultas e voltou para casa. Esqueça o salário, ele tem um monte de entretenimento para lhe durar, bem, pelo menos durante a noite. Peter saiu de lá rapidamente e com certeza deixou muitos clientes irritados em seu caminho. A cena rápida e divertida foi uma ótima sequência com um final hilário, e realmente se encaixa no personagem de Peter. Deixa que Uma Família da Pesada transforme um palito de dente em uma história completa para o Peter. Quando seu palito o faz se sentir um cara durão, ele compara a situação com um cara ainda mais duro da área, o Batman. Esta é girando em torno do cinto de utilidades do Batman. Peter se pergunta exatamente o que Batman mantém no cinto e nós chegamos a descobrir. Enquanto uma mulher espera para ser salva de um trem que se aproxima, Batman acha cartas de hóquei, um rascunho, um ramo de hortelã e uns selos. Antes que ele consiga a ferramenta certa para ajudar, o trem chega e a mulher é arrastada. O que você esperava? É Uma Família da Pesada.
A cena excluída fazia parte do episódio Ligação por Engano. Curiosamente, Adam West tinha feito a dublagem dele mesmo várias vezes ao interpretar o prefeito de Quahog, mas ele não interpretou o papel de Batman no episódio. O episódio foi ao ar originalmente em 2015, West faleceu em 2017, então ele provavelmente poderia estar disponível para gravar. De qualquer jeito, a cena foi cortada, uma pena, porque sempre gostamos da referência ao Batman. Mesmo com umas poucas cenas deletadas, Uma Família da Pesada oferece muitas risadas. Qual delas foi a sua favorita? Pessoalmente, nós amamos a cena rápida falsa entre Brian e Stewie. Foi um meta-momento hilário. Você gostaria que algumas das cenas fossem incluídas nos episódios finais? Então comenta aqui embaixo. Obrigado por assistir e se inscreva no Se Liga para mais ótimos conteúdos.